Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente está aqui na transmissão de novo, né? Para passar o conteúdo que seria dado em sala presencialmente no dia 18 de março de 2020 e que não está sendo dado em sala por conta da questão do coronavírus, né? Então, esse segundo vídeo que eu posto hoje, no primeiro foram feitos alguns exercícios que haviam ficado da aula passada para hoje, né? E agora, o que seria a segunda metade da aula, a gente vai dedicar a matéria nova e fala aqui fala um pouco sobre interfaces. Então, só para lembrar aqui da questão do curso, na primeira aula a gente viu aí uma introdução ao assunto de corrosão, alguns princípios químicos da corrosão. Estamos seguindo aqui a sequência apagou ali a bibliografia, né? Mas o livro esse aqui, né? Introdução à ciência da corrosão, Marca Fert. E sabendo que o capítulo 3 do livro, que trata sobre interfaces, a gente vai dar sequência aí, de acordo com esse plano de tópicos aí. Então, interfaces, tá ok? Vamos ver aqui. A importância de ter uma definição de interfaces para corrosão é que o processo de corrosão em si foi definido como sendo um processo em que há transferência simultânea de carga elétrica e massa através da interface entre um metal e uma solução. Então, descrever as características, sobretudo elétricas, dessa interface é importante para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que quer dizer, ou de como que acontece a corrosão. Os objetivos desse capítulo são os seguintes: descrever o comportamento elétrico no interior de um eletrólito em uma solução, descrever as características da interface metal-solução ou metal-eletrólito, e com base nesses conceitos apresentar o conceito de potencial eletroquímico e a série eletroquímica. Vamos começar aqui, pessoal, a análise, observação do comportamento elétrico que existe no interior de uma camada e só antes aqui, né? O que é uma interface aqui para nós? É uma interface de quaisquer duas fases. Podem ser duas fases sólidas, sólido CO2, por exemplo, pode ser uma interface só do líquido, líquido-vapor, etc. E nós estamos focados aqui com a interface SL, sólido líquido. Pronto. Então, o que nós temos tipicamente dentro de um eletrólito? Primeira coisa, o eletrólito é uma solução aquosa, então tem que ter água. E aí, a primeira contribuição de uma solução aquosa, a primeira coisa na solução aquosa que tem que ser observada do ponto de vista elétrico é o fato de que na molécula de água nós temos átomos de oxigênio e hidrogênio que possuem eletronegatividades diferentes, sendo o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio. Então a molécula de água é polar, em que ela vai ter uma carga mais negativa para o lado mais eletronegativo. A gente representa isso com essas bolinhas que estão aí, ó, com o maisinho do lado dos hidrogênios e a setinha para o lado do oxigênio, indicando que está mais negativo naquele lado. Tem isso. Outra coisa que nós tipicamente temos em solução aquosa são íons. Então, por exemplo, uma solução que contém NaCl, que tem sal. Aí está errado, pessoal, tá? Íon de nitrogênio, né? Mas não, é para ser sódio, para ser Na. Então, assim, numa solução típica, vão ter aqui a água, vão ter alguns íons Na+, alguns íons Cl-, e vão ter ali moléculas orgânicas, impurezas. Então, do ponto de vista elétrico, bem, eu vou ter esses polos, né, na molécula de água, só que eles vão estar distribuídos de forma aleatória na solução. Então, eu não tenho nada no interior da solução que vai fazer com que, por exemplo, eu tenha meus dipolos, minhas moléculas polares, todas orientadas no lado só. Elas vão estar para cada lado. Mesma coisa, então, nesse volume aí imagina esse volume pontilhadinho aí, nós temos vários íons, Na+, e Cl-, que estão dispersos na solução e eles vão falar do modo aleatório. Não tem nada na solução, dentro dela, que vai fazer com que os íons estejam mais para um lado que para outro. Nem os íons, nem as moléculas d'água e nem o que aparece, que são os íons hidratados. Né? Que é, bom, se eu tenho lá as moléculas polares e um monte de íonzinho, e que tem uma carga, tem carga, então vai ter uma configuração espacial local ali, envolvendo esses dois agentes. Né? Então, perto dos íons positivos vão as moléculas d'água com seus polos mais negativos e vice-versa. Por isso, só que tudo aí, ó, tá tudo disperso de modo distribuído de modo aleatório. Então, olha só,
Se eu pegar uma carga pontual carregada e mover ela de um ponto A a um ponto B, localmente, ela, digamos que de uma carga positiva, eu vou aproximar ela de um íon de N a mais. Tá, para fazer isso eu vou ter que fazer um trabalho, né? E haverá uma força elétrica a resistir a esse movimento. Então, localmente, o movimento numa parte carregada ela vai estar associado a algum trabalho. Porém, e haverá um potencial, então, né? Vai ter um potencial elétrico de aproximação àquela carga lá, localmente. Porém, na média, ao longo de um percurso que envolve ali, sei lá, passar perto de vários íons de solução, eu vou ter que os efeitos de atração e repulsão que eu vou ter vão se anulando. Então, na média, ao longo de um percurso, entre aspas, grande na solução, que não é só a aproximação a um íon particular, eu vou ter que o trabalho elétrico que é realizado por uma partícula carregada que anda na solução é nulo no somatório. Isso vale para os íons em si, vale para os íons hidratados e vale para as moléculas de água que estão polarizadas. E vale. Pronto, então, assim, então, qual que é o ponto aqui? O caso das moléculas orgânicas passa no mesmo sentido, elas são na sua maioria neutras, mesmo aquelas em que pode haver uma carga positiva, elas vão estar orientadas de modo aleatório e não vai ter nada que faça com que, na média, haja um trabalho elétrico dificultando o transporte de uma partícula carregada. Agora, quando eu crio uma interface com um metal, aí a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Quando nós temos um metal em contato com a solução, a gente tem que levar em consideração a hipótese, a possibilidade de que o metal esteja polarizado. E aí, a superfície metálica estando polarizada, ela vai perturbar a distribuição de cargas dentro da solução. De tal forma que próximas à interface, as cargas, de modo que próximo à interface, as cargas na solução não mais vão estar distribuídas de forma aleatória. Por exemplo, se eu polarizo a superfície metal de modo negativo, então aquelas moléculas de água, as moléculas polares, vão estar configuradas de acordo com aquela carga negativa. E se a carga for positiva, a mesma coisa. Os polozinhos mais negativos da molécula de água vão estar ligados, vão estar orientados para o metal. Então tem esse dado aí. Tem outra coisa que é o seguinte, a situação então tem essa situação aí, tem a questão também de que a superfície metálica ela é instável no processo de corrosão, ela se altera, ela tem sua composição química alterada e a sua geometria também, então seja porque a dissolução cria ali uma irregularidade geométrica na superfície, seja porque existe a dissolução preferencial de um elemento em relação aos demais que compõem a liga metálica, então eu vou ter que essa interface ela não é estável no tempo, ela muda de características químicas e físicas e geométricas e mecânicas com o tempo. Então tem esse lado aí. Tá? E tem que ver também o seguinte, como que se dá a natureza do processo de corrosão do ponto de vista, entendendo ele como sendo um processo de transporte de um metal para a solução. E aqui tem o seguinte, tem uma diferença fundamental de comportamento entre um metal dentro do metal e um elemento, o átomo do metal dentro da solução. Dentro do metal, o que nós temos? Dentro do metal nós temos que, por serem muito eletronegativos, os átomos todos tendem a os elétrons dos átomos que têm um certo nível de energia tendem a se ligar muito fracamente ao núcleo, de modo que eles ficam meio que dispersos, formando aquilo que a gente conhece como mar de elétrons. Então a gente pode entender a ligação metálica como sendo o seguinte, como sendo um aglomerado de núcleos positivos, em torno dos quais existe um mar de elétrons que mantém a matéria coesa e unida. Quando um metal ele é transportado para o interior da solução, essa situação muda, porque ele não tem mais esse mar de elétrons que vai estabilizar o seu núcleo. O que estabiliza o metal dentro da solução é a presença dessas moléculas da água polares que vão então formar aquilo que a gente chama de uma hidratação do íon. Então, só para dar esse ponto aí. Então, a situação muda quando nós temos o transporte do metal através da interface com a solução. Por quê? Porque eu não mais vou ter essa distribuição de cargas aleatória, como tem no inteiro da solução, e eu vou ter uma alteração da configuração da situação do metal
quando comparado com uma situação que se encontra dentro do sólido. Então, para entender melhor o que está por trás da passagem de um íon através da interface da solução, você vai ver que a evolução do entendimento que houve da interface para a solução, passando por três modelos. O que se entende hoje é o seguinte, é que existe uma camada elétrica, ou existe uma, uma configuração de distribuição especial de cargas na interface de solução, que é chamada de dupla camada elétrica, e por que existe e por que não é uma distribuição de cargas aleatória. Então existe um potencial elétrico associado à passagem de uma carga pela interface. O que a gente quer aqui é entender os modelos que há para explicar a característica dessa chamada dupla camada elétrica. O primeiro modelo que foi criado é aquele devido a Guy Chapman, que estabelece o seguinte, que vai ter uma subcamada difusa na solução, em que eu vou ter lá, por exemplo, para um metal polarizado de modo positivo, primeira aglomeração de íons negativos próximo à interface, e aí na segunda camada íons positivos, depois os negativos e positivos, só que isso de modo difuso. Posteriormente, esse modelo foi aperfeiçoado, e aí uma contribuição devido a Stern, esse modelo de Stern está aí, fala o seguinte, ó, sim, haverá uma camada difusa com uma distribuição de cargas que não é aleatória, próxima à interface, porém, na primeira camada molecular, dentro da solução, enquanto a interface, o que eu vou ter ali dependendo da polarização do metal, a absorção de íons da solução do metal. E aí isso vai fazer com que exista uma camada, na verdade, uma primeira camada monomolecular, que não é uma camada difusa, em que eu tenho ali uma certa orientação, mas é uma camada em que todos os íons da primeira camada... Bom, não. É uma camada em que eu vou ter uma distribuição muito mais definitiva ali. Então, todos os íons da primeira camada vão estar orientados de acordo com o potencial do metal. Esse primeiro plano de íons carregados, absorvidos na superfície do metal, é chamado de plano interno de Helmholtz. E aí é o seguinte, então ficou o entendimento seguinte, ó, vai ter esse primeiro plano interno de Helmholtz, e depois, avançando dele para a solução, vai ter lá essa camada difusa devido a Guy-Chapman. Nessa condição, já dá para nós entendermos que é o seguinte, ó, quando eu vou tirar uma carga, uma parte carregada do metal e entrar com ele para a solução, ele vai ter que passar através do campo elétrico desses íons aí, todos orientados lá. Então já vai haver uma diferença de potencial em dois pontos A e B, sendo um localizado dentro do eletrólito, lá para depois da camada difusa, e um localizado lá no metal. Essa ideia foi depois refinada um pouquinho mais, nesse modelo de Vida-Bockris, de Nathan Müller. E aí, o que se estabelece é que, na verdade, dois planos ordenados. E aí, então, essa camada difusa para trás. Então, um primeiro plano, que é esse plano de Helmholtz interno, eu vou ter a aglomeração de todos os íons e moléculas polares absorvidas na superfície do metal, com suas cargas, de acordo com a polarização na superfície. Haverá um segundo plano de Helmholtz, ainda com uma ordenação das cargas todas certinhas. E depois desse segundo plano de Helmholtz, aí sim eu vou ter lá essa camada difusa. E a diferença de potencial associado ao movimento de partícula carregada através desses vários estágios, ela apresenta, com relação à distância da interface, o seguinte comportamento. Quanto mais orientadas as cargas, maior o potencial, e a coisa vai abrandando, né? Até que se chega num interior de solução. Então, quando uma partícula sai do metal, a solução ela tem que atravessar um campo potencial que vai decrescente. Basicamente é isso. E decresce quanto mais desorganizadas ficam as cargas, até que lá no meio da solução o potencial é nulo, porque as cargas são todas aleatórias.
Então, é, a passagem de um íon, né, de uma parte carregada, através da interface metal-solução, ela vai estar associada a um potencial elétrico. A gente pode modelar as características elétricas da interface por um circuitinho simples, igual está aí. Nesse circuito nós temos ali dois resistores, RS e RP. O resistor RS ele representa a resistência a, ômica, vamos dizer assim, da solução. É chamada de solução porque eu vou ter lá, na prática, eu não vou conseguir medir, colocar um eletrodo, vamos lá, não vou conseguir pôr um multímetro, a ponta de um multímetro ali colada com metal na camada elétrica ali. Eu vou conseguir colocar um pouco distante esse ponto de prova. Pois bem, tá, do ponto de medição até a interface em si tem uma distância, e todo condutor ou todo meio tem uma resistividade que é função do seu comprimento. Né? Tem esse RS aí. Eu tenho também uma capacitância que é devido a esses dois planos de cargas opostas, ou esse plano de reembolso interno e externo, que formam como se fosse um capacitor natural do sistema. E tem esse RP, que é a resistência da dupla camada elétrica, que é chamada de resistência de polarização, e ele é muito importante porque a gente vai ver ao longo do curso que essa resistência de polarização ela mede justamente a dificuldade que eu encontro para conseguir remover uma partícula do metal para a solução. De modo que, quanto maior a resistência de polarização do metal, mais lentamente ele se dissolve numa dada solução. E esse modelinho, eu já vou voltar a ele quando nós vamos tratar de impedância eletroquímica. Então, mas aí a gente trata disso depois. Então, vamos pensar aqui no problema que seria a determinação dessa diferença de potencial que está associada à presença da interface para a solução. E aqui é um problema por quê? Porque, olha só, imagine que eu fosse fazer isso que eu mencionei aqui. Eu vou pegar um multímetro, eu vou pegar a ponta de prova dele, tá? Então, vou pegar uma ponta de prova dele, que é a ponta ref, que está ali, ó, e vou enfiar essa ponta ref na solução e vou enfiar outra ponta dele no metal. Tá? E eu vou tentar medir quantos volts tem ali entre um ponto e outro. Olha só, se eu somar as diferenças de potencial ao longo desse circuito, né, que eu fechei ele com o multímetro, e a solução e o metal, eu vou ter ali, ó, que o potencial entre os pontos S e M, então o que é o ponto S? O ponto S é um ponto na solução próximo à interface com o metal. Pois bem, então a queda, e esse é o ponto que eu quero medir, vamos dizer assim, é isso? Que eu quero medir mesmo o quê? É o φS menos o φM. Eu vou ter esse potencial que eu quero medir, eu vou ter uma diferença potencial entre o metal e a ponta de prova que eu coloquei lá nele, medida, um multímetro, eu vou ter o que está envolto que estou medindo no leitor, eu vou ter a diferença potencial entre o fio, sei lá, do leitor e a ponta de prova do outro lado, eu vou ter uma diferença potencial entre a ponta de prova ref e o potencial no ponto S' da solução, e eu vou ter uma diferença potencial entre os pontos φS' e φS. Tá? Aí, fazendo algumas considerações aí, e claro, supondo que eu possa desprezar a diferença potencial entre M e M1, entre Ref e M1, porque seria a queda se não devido a um fio, né, de cobre em contato com a ponte metal também, então tenho que levar isso em consideração. Eu vou eliminar tudo que puder aqui e eu vou ter que a minha leitura V vai ser o quê? A diferença de potencial entre os pontos MS, que é o que eu quero obter, e a diferença de potencial entre os pontos Ref e S', que é o que é, na verdade. Bom, é o seguinte, ó, como que eu vou medir a diferença de potencial entre um metal que está corroendo e a solução, se eu tenho que, para isso, colocar um outro metal na solução, e ele também vai criar uma interface com a solução, e também vai criar uma tomada elétrica lá. Então, eu nunca vou conseguir ter a medição de do potencial de uma camada elétrica, de uma interface metal-solução, sem criar no sistema outra camada. O que a gente faz? A gente faz é que a gente estabelece aí eletrodos padrão de medição, ou eletrodos de referência. Então, eu vou, para qualquer medição eletroquímica que eu fizer, eu vou ter o quê? Eu vou ter um eletrodo padrão,
E eu vou simplesmente o seguinte, eu vou poder comparar os valores de potencial que eu medi para um dado metal que está corroendo uma situação, desde que, com outra situação qualquer, desde que nas duas situações eu usei como eletrodo de medição, eletrodo de referência, o mesmo eletrodo. Se eu fizer isso, então eu posso fazer uma análise comparativa entre as várias situações. Então, o eletrodo padrão, que é considerado o de hidrogênio, aí eu não vou entrar aqui em detalhe, não, pessoal, só porque esse vídeo fica muito longo, não dá para carregar direito. Mas vocês podem ver depois, né, no livro lá qual que é a configuração que ele funciona. Mas o importante é que ele é mais ou menos. Então, o que vai sempre ter que ser feito para comparar duas medidas eletroquímicas? Eu vou ter que ter lá sempre a informação de qual que foi o eletrodo de referência que eu utilizei nas medições. Se nós usarmos sempre o mesmo eletrodo padrão, a gente pode então fazer uma avaliação do comportamento dos metais de modo comparativo e chegar no que a gente chama de série eletroquímica, que é o quê? São os valores da diferença de potencial entre o metal e a solução para vários metais diferentes em uma solução padrão. Aí o que eles colocaram como solução padrão? Olha, o metal vai estar em contato com uma solução que contém sempre uma concentração padrão de seus próprios íons. Então, por exemplo, a primeira reação da célula eletroquímica está aí, ó, é o ouro mais 3 elétrons dando ouro. Então é a reação de redução para o ouro. E ela está associada a um potencial de mais 1,498 volts, sendo esse potencial medido com um eletrodo padrão de hidrogênio, cujas características você pode depois ver um dia para ver. Então, o que quer dizer isso? Então, esse potencial que existe uma barra de ouro, uma peça de ouro, e uma solução que contém 1 mol por litro de íons de ouro AU3+. O valor da prata ali, Ag+, mais 1 elétron, mais AU, que tem um valor de 0,8 volts, medido com esse eletrodo padrão de hidrogênio. Quer dizer o que é isso aí? Quer dizer que uma barra de prata, uma amostra de prata, uma chapinha de prata, numa solução aquosa que contém 1 mol por litro de íons de prata, vai ter esse potencial. E a gente pode levantar essa série e a gente classifica os metais todos como os mais nobres, que são aqueles que têm potencial de redução mais positivo, tipo ouro, platina, paládio, etc., para os mais reativos, que têm esses potenciais bem negativos, aí, né? Lítio, potássio, cálcio, alumínio, titânio, etc. Veja bem, isso não quer dizer, por exemplo, que os metais que estão nessa célula eletroquímica com potenciais de redução muito negativos sejam ruins contra a corrosão. Por exemplo, peças de alumínio elas são boas para ficar na atmosfera, ao passo que chapas de aço vão enferrujar, né? Então a gente compara, o alumínio é mais reativo lá, potencial de menos 1,662, enquanto o ferro é menos 0,447, seria mais nobre. Então, a questão aí de uso real dos metais em situações diversas depende de outros fatores mais. Do ponto de vista estritamente eletroquímico, essa tabela dá uma primeira aproximação para classificar os metais em mais nobres ou mais reativos, vamos dizer assim. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os conceitos de hoje. Então, o único exercício que vai ter de hoje para a semana que vem é aquele que está no primeiro vídeo, que é a leitura do artigo, revisão. É um artigo, eu comentei que é um artigo simples, é um artigo muito bom, muito informativo. Eu falo que é simples, não é para ser um artigo, não, é porque para mostrar que é um artigo que vocês podem ler, né, sem se assustar. E aí a gente vai evoluindo assim ao longo do semestre. Tá ok? Obrigado pela atenção a todos aí e até semana que vem.